Este tempo de louvor foi incrível. Obrigado, Zita, e toda a equipa. E já nos introduziu muito à mensagem que eu trago hoje aqui para os irmãos, que é esta mensagem, não sei se dá para pôr aí os slides, que é esta mensagem do Pai Nosso. Ahm, vamos pensar, vamos pensar naquilo que Deus quer ter connosco hoje. O que é que Deus quer ter connosco? Deus quer um povo religioso que faça certos rituais em determinados momentos. É isso que Deus quer de nós. Deus quer, Deus quer uma família de filhos que tenham comunhão com o Pai e uns com os outros. Basicamente é isso. Né? E uma família que cresce, que chama outros para a família. Esta oração do Pai Nosso não vale a pena ler porque já cantamos, né? Já estamos bem lançados. Ahm, mas quando oramos, o que é que nós estamos a fazer quando oramos? Vamos tentar desreligiosizar a nossa mente e o nosso coração, porque nós estamos muito contaminados pela religiosidade, muito contaminados. Ahm, Pela nossa história e pela nossa própria natureza. Nossa própria natureza é de religiosificar. Eu estou a inventar aqui palavras, desculpem lá. É de religiosificar tudo. Né? Ahm, mas qual é o propósito da oração? Porquê é que nós oramos? Nós oramos porque nós queremos estar em comunhão. Nós oramos para comunicar com o nosso Pai. A comunicação é importante num relacionamento, não é? É fundamental mesmo, não é? Há outras coisas fundamentais, mas a comunicação é uma delas. Sem comunicação não há relacionamento saudável. Ou com comunicação disfuncional e comunicação tóxica, também não há relacionamento saudável. É preciso ter uma boa comunicação. E por isso é que Jesus também nos dá este modelo de oração. Ele não é só isto, isto é um modelo com tudo o que faz parte desta oração, tudo o que integra, todos os elementos desta oração são importantes, mas há outras coisas que nós devemos e podemos orar. Podemos falar com Deus livremente, com o nosso Pai. Nós não precisamos de fórmulas para falar com o nosso Pai. Mas este modelo que Jesus nos dá hum, entrega-nos assim alguns elementos importantes que é importante fazerem parte da nossa comunicação com o nosso Pai. Infelizmente, não é possível falar de todos os elementos desta oração, né? Íamos estar aqui todo o domingo e se calhar mais do que isso. Nós, na nossa igreja lá em Gaia, fizemos uma série sobre a oração do Pai Nosso, falámos praticamente de cada palavra, ou de cada frase. E foi muito importante fazermos isso, mergulharmos, aprofundarmos esta oração. Hoje vamos ver duas palavrinhas, pode ser? Mas são duas palavrinhas que dizem muito e que dizem coisas muito básicas. E eu tenho descoberto na minha própria vida e na vida das pessoas que me rodeiam que o básico é aquilo que a gente mais facilmente se esquece. Né? E portanto, vamos às bases para ver se a gente relembra o básico e se consolida, se fica gravado. E vamos ter sempre que voltar a estas coisas. Ahm, vamos, vamos, se isto colaborar. Ela, já está? Vamos à primeira palavra. Pai. Jesus, ele identifica sempre Deus como Pai. Eu creio, a pesquisa que eu fiz assim rapidamente, que há uma ocasião apenas em que Jesus se refere a Deus como Senhor. Eu creio que só uma. Ou como Deus. E mesmo que seja mais do que uma, todos concordamos que a esmagadora maioria que de Jesus se refere ao Pai é como Pai. Né? Como Pai. Ele chama a Deus Pai. E por isso esta oração, quando os discípulos dizem Senhor, ensina-nos a orar, como é que Jesus diz? Olha, Pai, Pai. Então eu acho que
Eu acho que esta é a forma como Jesus nos encoraja a referir-nos a Deus, como Pai. E também tenho reparado que nós temos alguma dificuldade em fazer isso, em dizer Pai. Se foi sempre assim que Jesus se referiu a Deus, não tem mal nenhum dizer Deus e Senhor, mal nenhum, porque Ele é todas essas coisas, né? Mas, mas esta palavra que Jesus diz quando nos ensina a orar não é Senhor, nem é Deus, é Pai. E esta palavra diz-nos também essencialmente quem Deus deve ser para nós. Ahm, e eu acredito que todos os nossos problemas vêm de uma má noção de quem Deus é, em primeiro lugar, e depois uma má noção de quem nós somos. Quando nós não entendemos quem Deus é, também não vamos entender quem nós somos. E daí vêm todos os nossos problemas. Os nossos problemas todos vêm de uma noção frágil ou errada de identidade. Não sabemos quem somos, porque não sabemos também quem Deus é. Se nós soubermos que Deus é Pai e entendermos qual é a natureza paterna de Deus, esse atributo de Deus que é a paternidade, aí nós estamos no caminho certo para entender quem somos. Vamos descobrindo isso ao longo de toda a nossa vida, porque é um processo, é uma viagem, é uma caminhada de conhecimento de Deus e de conhecimento de quem nós somos. Mas é preciso nós entendermos que Deus é Pai. Deus sempre foi Pai. Concordam comigo? Deus sempre foi Pai. Ele não começou a ser Pai quando nós começamos a ser filhos. Ele já era Pai desde a eternidade, desde antes de nós aparecermos aqui na cena. Porquê? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele sempre foi Pai, eternamente Pai. Ele não precisava de nós para ser Pai, mas ele quis ser Pai de mais filhos e juntou-nos à família. E se Deus é Pai, a nossa identidade é de filhos. É o que é este versículo que nós sabemos de cor, é o que diz, não é? A todos quantos o receberam como Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos que receberam Deus como Pai, neste caso recebendo Jesus, recebemos Deus como Pai, somos feitos filhos de Deus ao crermos no seu nome, ao acreditarmos neste Pai, ao colocarmos toda a nossa confiança nele, nossa fé, né? A nossa confiança nele. Confiamos nele como Pai e somos adotados como filhos. Entramos nesta família. Nós fomos criados para isto. E quem é filho de Deus, quem se torna filho de Deus, recebe uma nova identidade de filhos. Reparem que a nossa identidade é uma relação. Filho é uma relação. É uma palavra que define uma relação. Nós somos quem somos por relação com Deus. A nossa identidade é uma relação. Daí que a relação é tudo. Deus é uma relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma relação. Deus é uma família. E nós entramos nessa família e recebemos uma nova identidade por relação. O que é um filho sem um pai? Um filho sem um pai, se eu não tiver pai, eu não posso ser filho. Não é? Quem é filho de Deus recebe uma nova identidade e adquire um novo, usando termos científicos, não é? Ontem falamos muito de ciências, recebemos um novo ADN. Né? Todas as instruções que estão nas nossas células, em todas as nossas células, falamos nisso, ou quase todas, as instruções todas que definem quem nós somos, toda a nossa fisiologia e não só, nossa psicologia também. E então nós temos um novo ADN, temos uma nova natureza. Não, a vida cristã, a fé cristã, não é um caminho de tentar com muita força cumprir uma série de requisitos, uma série de regras. Isso não é vida cristã.
A vida cristã é ter uma nova natureza e viver de acordo com essa natureza. É bem diferente da nossa daquilo que a nossa religiosidade nos leva a pensar, né? Que é que nós temos de cumprir, temos que nos esforçar muito para cumprir uma série de regras difíceis, temos que andar aqui com um esforço cansativo e pesado para correspondermos a um padrão impossível. Impossível. E andamos aqui a sofrer uma vida miserável, a tentar atingir esse padrão e a sentir-nos profundamente culpados quando não conseguimos e não conseguimos e nunca conseguimos, ou então enganamos a nós próprios e achamos que já estamos lá e somos como os nossos amigos fariseus que achavam que já estavam lá. Há a religião forma duas categorias de pessoas. Os coitadinhos culpados que não se conseguem libertar da culpa porque percebem que é impossível atingir o padrão, e os outros arrogantes que acham que já estão lá, que já atingiram e são cheios deles mesmos. Então a religião só forma pessoas tóxicas e disfuncionais. A religião não forma ninguém de jeito. Não é? Então, é um novo ADN, é uma nova natureza. E porque nós temos uma nova natureza, nós temos um certo tipo de comportamento em consonância com essa natureza. Em consonância com essa natureza. Nessa relação, é uma relação... É uma relação de quê? Uma relação de filho com pai? É uma relação de quê? De amor. É uma relação de amor. É uma relação de amor. Então, o amor é a nossa motivação. O amor é a nossa identidade, porque uma relação de amor é a nossa identidade, a relação de filho com pai, né? De filhos com pai. E nessa relação de amor nós vivemos porque amamos. Não é porque somos obrigados, ou porque temos que cumprir calendário, ou porque temos que cumprir uma lista de regras, ou porque temos que isto e que aquilo. É porque amamos. E temos um ADN, né? Ontem estávamos a comer um peixe-galo, né? Se eu tiver ADN de peixe-galo, né? Eu vou me comportar como quê? Como um peixe-galo, né? Se eu tiver ADN de filho de Deus, eu vou me comportar como quê? Como filho de Deus. Alguma coisa está errada quando eu digo que sou filho de Deus e o meu comportamento não combina nada com aquilo que eu digo. A minha maneira de pensar não combina nada com aquilo que eu digo. Quando aquilo que me move não é aquilo que agrada ao Pai, aquilo que o Pai deseja. Quando aquilo que me move não é nada disso, alguma coisa está errada. Eu tenho que rever realmente se eu tenho essa natureza, e se tenho, eu tenho que perceber porque é que eu estou a ter um comportamento tão diferente daquilo que a minha natureza, daquilo que se esperaria que eu tivesse de acordo com a minha natureza. Temos que refletir sobre isso. E é verdade que muitas vezes o nosso comportamento não combina com a nossa natureza. Certo? Não sou só eu, acho eu. Né? Porquê? Porque nós temos um ADN de filhos de Deus, recebemos esse ADN, mas esse ADN está misturado com outro ADN que ainda está cá. Qual é? É o ADN da nossa velha natureza que ainda está cá. Daí os nossos problemas. Não é? Se fosse só a nossa nova natureza, era top, era espetacular. Mas não é. A nossa velha natureza ainda está cá. E é um ADN de pecado, significa errar o alvo. O nosso alvo é ser como o Pai. Né? Imitando Jesus, quem vê Jesus vê o Pai. Quando imitamos Jesus, quando seguimos Jesus, somos seguidores dele, imitamos tudo o que ele faz porque temos uma nova natureza, igual à dele, né? E então caminhamos para uma semelhança com o Pai, uma semelhança perfeita. Mas temos este ADN que nos leva para outros caminhos. E nós, essa identidade está cá também, essa velha identidade, que luta contra a nova identidade.
para que nós não façamos, não vivamos de acordo com a nova identidade que temos. E muitas vezes a verdade é que não vivemos. Muitas vezes estamos em caminhos, entramos por caminhos errados que não têm nada a ver com a nossa nova natureza. E é um processo de, por isso é que nesta oração também diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porquê é que nós precisamos de pedir perdão? Porque erramos, porque falhamos, porque erramos o alvo, porque não vivemos de acordo com a nossa nova natureza, deixamos a nossa velha natureza determinar o nosso comportamento. E aí está o caldo entornado, né? Está tudo estragado. E porquê é que esta velha natureza está cá, né? De onde é que ela vem? Ela é herdada, é genética, mas também mas depois é também moldada pelas nossas vivências. E quando nós falamos de pai, quando nós dizemos a palavra pai, e eu creio que essa é uma das razões pelas quais nós temos dificuldade em chamar pai a Deus, é muitas vezes a nossa referência de pai que nós temos dos nossos pais. E isso atrapalha-nos. hum, inde- Muitas vezes a nossa referência de pai é muito, muito má. Muito má. Outras vezes não é assim tão má. Outras vezes é muito boa. Né? Hum, mas Deus é sempre diferente. Deus é sempre de outra ordem. Quando nós dizemos Pai Nosso que estás no céu, nós estamos a dizer Ele é diferente. Ele está noutra dimensão. Ele não é da mesma categoria dos nossos pais daqui. Os nossos pais daqui são tão pecadores como nós. Ok? Portanto, cuidado. Cuidado quando nós dizemos pai e as nossas referências de pai são aquelas que nós vamos buscar à nossa família de origem. A nossa família de origem molda-nos sempre. Molda sempre a nossa forma de pensar, molda sempre o nosso comportamento, molda sempre, enfim, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, muitas vezes nós temos ideias erradas sobre pai por causa da nossa referência que temos dos nossos pais aqui na Terra. Do nosso pai que está no céu, o nosso pai que está no céu é bem diferente. É muito diferente. Ele é de outra ordem. E eu queria falar de duas visões distorcidas da paternidade de Deus. Duas visões super comuns e fáceis da gente cair. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 16. Elas estão nesta passagem e também está aqui a visão correta, né, que nós já estamos a falar, mas vamos ver aqui nesta passagem também. Todos têm Romanos na Bíblia? Sim? Ótimo. Romanos 8, versículo 14. Diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito que receberam não vos torna escravos nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele que nos faz exclamar Abba, que quer dizer meu Pai. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o primeiro tipo de relação que Deus não nos chama para ter com Ele, a primeira visão distorcida que nós temos da paternidade de Deus, é a primeira palavra que está aqui, das primeiras palavras que está aqui no versículo. Posso? Ok. O Espírito que receberam não vos torna escravos. Não vos torna escravos. A Bíblia diz que o Espírito que nos faz filhos de Deus, o Espírito que nos guia nesta nova natureza, nós temos o Espírito de Deus que Deus enviou, que Deus Pai enviou, né, para nos guiar nesta caminhada da nova natureza, de viver com uma nova natureza. Nós precisamos de ser guiados nesta caminhada, né? Senão vamos desorientar completamente. E diz que este Espírito
não nos torna escravos. O Espírito que recebemos não nos torna escravos. Isto diz-nos que Deus, Ele não quer ser primariamente para nós um patrão. Está complicado. Olha, quando eu fizer assim, obrigado. Ah, Deus não quer que nós sejamos primariamente para Ele escravos. Esta palavra escravo, a palavra que é traduzida por escravo, é a mesma palavra que é traduzida por servo. Ok? E nós somos servos de Deus. Nós servimos a Deus. Mas diz aqui que o Espírito não nos torna escravos. O que é que nós ficamos então? Ahm, Deus não é alguém que. Deus não está à procura primariamente, e atenção a esta palavra, não é? Primariamente, Deus não está à procura de empregados para construir uma empresa ou uma organização eficiente. Nós às vezes caímos nessa. Então nós, pastores, temos. Isso é uma tentação super fácil para nós cairmos, porque nós queremos que as coisas funcionem, não é? E não queremos que ande tudo abandalhado, não é? Mas às vezes caímos no extremo de querer que a igreja seja super eficiente. E é bom que haja excelência e qualidade, eu sou fã disso. Mas temos que ter cuidado porque não é esse o primeiro chamado da igreja. Porque senão, se fosse esse, olha, Deus trazia. Se não fosse esse, olha, nós contratávamos aí uns profissionais para fazerem muito melhor aquilo que nós não fazemos assim tão bem. Não é? Ou Deus, que é o Senhor da igreja, levantava pessoas muito mais capacitadas que nós, que somos uns amadores, a maior parte de nós. Não é? Somos uns habilidosos. Não é? Tentamos fazer as coisas funcionar, vamos aprendendo e tal. Mas somos uns amadores. Deus podia levantar profissionais, especialistas, experts. Ele podia fazer isso, mas ele não faz. Por isso é que Jesus escolheu 12. Como é que eu ia te chamar aquele grupo? Né? Escolheu 12 pessoas limitadas, vamos dizer assim. 12 pessoas profundamente limitadas. Pescadores, um cobrador de impostos, um nacionalista, ou dois, né? Bem fervorosos. Pessoal imaturo, né? Que queriam ser os mais importantes. Pessoal que mandava a mãe deles ia lá, Senhor, os meus filhos, vê lá se depois eles se sentam ao teu lado, no teu reino e tal. Põe os meus filhos lá meter uma cunha e tal. Né? E eles todos contentes que a mãezinha deles foi lá meter uma cunha. Né? Pessoal limitado. Foi esses que Jesus escolheu. E um que o traiu. Então, Deus não é um empresário. Deus não é primariamente o nosso patrão. Embora ele seja, né, o Senhor e nós servos. Mas ele disse que já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Então nós temos essa, e está aqui neste versículo, só para verem que eu não estou a inventar, né? Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Meus amigos. Então, o nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento connosco, não de patrão para empregado, primariamente, embora Ele seja Senhor e nós servos, mas não é essa a primeira chamada de Deus, não é esse o principal relacionamento que Deus quer ter connosco. Porque se for esse o relacionamento que nós temos com Deus, se for esse o registro, como é que nós vamos viver? Como é que um empregado vive perante o seu patrão? Toda a gente, ou quase toda a gente aqui, sabe o que é estar no mundo profissional, no mundo empresarial. Não é? Como é que é? Como é que os empregados são para o patrão e o patrão para os empregados? Que tipo de relacionamento existe normalmente entre patrão e empregados? Distante. Isso é a primeira. Ora, o primeiro emprego que eu tive, já há um tempinho, ah, era num armazém de peixes tropicais e produtos para animais e eu adorava aquilo, porque eu estava a tratar dos peixes tropicais e era um armazém importador, então vendia para lojas. Se precisarem de dicas sobre peixes tropicais, podem falar comigo, que eu digo. Ahm, e o escritório do patrão, era o armazém, o escritório do patrão era lá em cima, era o último escritório.
do andar de cima. Então, para ir falar com o patrão, a gente tinha que ir e era sempre aquela ansiedade, não é? Porque ele não era uma pessoa fácil. E isto é um eufemismo dos grandes, não é? Tínhamos que subir as escadas, entrar no escritório, passar o resto do pessoal que estava lá, pessoal lá de cima, né? Contabilista e malta com funções importantes, e depois chegávamos à porta do escritório do patrão, abríamos a porta, posso entrar, Sr. David? E ele às vezes, agora não, estou ocupado. Ficávamos lá à espera. E eu tive patrões mais acessíveis do que esse. Mas não é anormal haver esse estilo de liderança. Não é normal. No nosso país não é normal. E se isso for a nossa relação com Deus, como é que nós vamos viver a nossa vida? Se esse for o nosso tipo de relação com Deus, nós vamos estar a perder tudo, porque Deus não é isso. Mas nós às vezes pensamos que Ele é isso. E então às vezes assumimos esse registro. Não é isso que Deus quer. Não, e está claro na palavra de Deus que Ele diz que não é isso que Ele quer. Mas nós, como temos essas referências, andamos assim. Miseráveis. Uma vida miserável. A vida religiosa é assim. Não é? Deus lá em cima, nós cá em baixo, encolhidinhos, porque não sabemos o que é que vem dali. Não é? Ele pode nos eliminar, pode-nos aniquilar com um raio. Estou a caricaturar, mas é muito comum vivermos uma vida assim, cristã. Com a nossa história, com a nossa relação com a nossa família. Muitas vezes os pais eram patrões, não é? Só que mandavam, não é? Pai só para mandar. Faz aquilo. Lá eu, família fazer. Hoje já não é assim, não é? A tendência hoje é serem os filhos os patrões e os pais os empregados. Essa é a tendência hoje. Mas durante muito tempo foi assim, não é? O pai ali, o pai olhava assim, toda a gente se encolhia com um olhar. Não é? Há aqui gente que ainda é desse tempo. Eu não sou, já não sou dessa geração. Ah, mas o meu pai, atenção, eu não tinha grande confiança com o meu pai. Meu pai ainda é vivo, graças a Deus, e temos uma relação. Não é, não tenho medo do meu pai, não tenho medo do meu pai, mas na altura, né? Cuidado. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos uma vida muito diferente disso. Muito diferente disso. Deus quer ser pai para nós, um pai perfeito que nos recebe de braços abertos, que nos acolhe, que nos ouve, que quer, que deseja o nosso bem. Nem sempre faz coisas que nos agradam, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, mesmo aquilo que a gente não entende e todas as coisas dolorosas que nós temos de passar, o nosso Pai não está distraído, nem Ele é sádico, que nos quer, que gosta de nos ver sofrer. Não, todas as coisas que nós passamos aqui, o nosso Pai Ele quer formar-nos nisso. Ele quer ensinar-nos a amar. E só aprendemos a amar. Um grande ingrediente do amor é o sofrimento. Já entendemos isso? Um grande ingrediente do amor é o sofrimento. Porque no amor, basta olhar para Jesus, não é? Nem preciso dizer muito mais. Olhamos para Jesus. Jesus amou, foi traído, ele veio por amor, dar a sua vida por amor, foi espancado, foi cuspido, foi submetido a todo tipo de tratamento doloroso, de tortura, foi à cruz, foi crucificado, por amor. Aquilo foi amor. Foi a maior manifestação de amor da história. Portanto, o sofrimento é um ingrediente fundamental do amor. Para nós aprendermos a amar, temos que aprender a sofrer. Quem tem filhos, isso é tão fácil de perceber, não é? É um ingrediente do amor o sofrimento, porque nós, quando eles ficam doentes, não é? Quando eles começam a crescer e a gente começa a ver coisas que nos preocupam, ficamos com o coração apertado.
Não é? Quando eles começam a tomar decisões, que às vezes não são boas, não é? Mas é amor, isso é a vida do amor. Um grande ingrediente do amor é o perdão, certo? Quem ama, perdoa. Só que para nós perdoarmos, temos que ter alguma coisa para perdoar. E para termos alguma coisa para perdoar, tem que nos ser feita alguma ofensa, não é? Queremos ser como Jesus. Bem-vindos, não é? Sejamos bem-vindos a esta caminhada. A segunda coisa que a segundo tipo de relação que nós não somos chamados para ter com Deus, primariamente, é uma relação de medo. O Espírito não nos torna escravos nem medrosos. Nem medrosos. Quando é que nós temos medo? Há assim duas situações principais onde nós temos medo. Dois tipos de situações. Quando? Exato. Quando nos sentimos ameaçados por alguma coisa, não é? Coisas que nós não controlamos e sentimos-nos ameaçados e ficamos com medo. E outra, quando fazemos alguma coisa mal, quando fazemos alguma asneira, temos medo da consequência, não é? E, e essa é uma forma muito comum de nós nos relacionarmos com Deus, como se Ele fosse apenas e só um juiz. Para sermos claros, Ele é juiz. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Mas não é essa a principal relação que Deus quer ter connosco. Ele quer ser muito mais do que isso para nós. Quando nós achamos que Deus é apenas um juiz, nós vivemos cheios de medo, cheios de condenação, cheios de culpa, cheios de insegurança. O que é que Deus me vai fazer? Vivemos encolhidos, como vítimas do juízo de Deus. Muitas vezes, quando nós pecamos, e às vezes pecamos conscientemente, a saber o que estamos a fazer, primeiro sabe bem, depois vem o medo, o peso na consciência. E se nós não entendemos quem Deus é, esse sentimento vai continuar. Vai se tornar o nosso sentimento principal na nossa vida. Se nós não entendemos que Deus é um Pai que perdoa, por isso é que Jesus nos ensina a dizer: perdoa-nos as nossas dívidas. Não é? Jesus não ia brincar connosco, não é? Não é? Dizer para perdoar, e por isso é que Jesus foi à cruz. Ele foi à cruz para pagar o preço, tomar o nosso lugar no castigo que cabia a cada um de nós. Então o castigo já foi pago. 1 de João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Claro que nós não abusamos da graça, não é? Aquela, aquela, aquela ideia que nós temos, eu vou pecar, mas eu sei que depois me vai-me perdoar, tranquilo, não é? Quem faz isso não entendeu o que é, qual é o tipo de relação que Deus quer ter. Deus quer ter uma relação de amor. Se nós amamos, queremos agradar, não é? Se eu amo a minha esposa, eu quero agradar, não é porque eu tenho medo dela, não é? Se eu faço alguma coisa mal, tenho algum medo dela. Mas não é porque eu tenho medo dela, não é? Nós não fazemos o que fazemos a quem amamos porque temos medo das consequências de não fazer ou das consequências de fazer alguma coisa mal. Pelo menos não deve ser essa a nossa motivação. Nós fazemos porque amamos. Porquê é que eu quero não pecar? Eu quero não pecar porquê? Para viver uma vida santinha e limpinha, ser um bom evangélico. Não, eu quero não pecar porque eu amo Deus. Porque eu não quero magoar o coração de Deus. Porque eu não quero ofender o meu Pai que me ama e que deu tudo por mim e que continua a dar tudo por mim. Não é? Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Irmãos, só conhece Deus apenas como juiz quem nunca o conheceu como Pai. Quem já conheceu Deus como Pai não tem que pensar muito no facto de Deus ser juiz, porque Deus é juiz para condenar quem não o conhece como Pai. Esse já está condenado. Diz aqui: quem não crê já está condenado. Quem não põe a sua confiança em Deus como Pai já está condenado, já vive num estado de condenação e vai continuar assim. Mas se entregar a sua vida ao Pai, o Pai vai tirar toda a condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, já vimos estes dois tipos de relação que não devemos ter com Deus. Que relação devemos ter com Deus? Qual é o tipo de relação que Deus quer connosco? É esta. Deus não nos torna escravos nem medrosos, mas torna-nos filhos de Deus. É Ele que nos faz exclamar Abba, quer dizer meu Pai. Dizem que esta palavra Abba era uma palavra que se usava no aramaico para os. É uma palavra tipo papá, né? Ou dad. Né? As palavras papai são sempre muito simples para os bebés, né? Todos os bebés podem dizer, e mamá também, né? Sempre palavras muito simples, de uma sílaba ou duas sílabas. E esta palavra dizem que era isso. Então, Abba, 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 é a palavra mais simples de dizer. Né? E Deus, ele chama-nos para termos essa relação com Ele. Chamarmos-lhe papá, paizinho, pai, pai, pai. E é tão triste quando nós nos recusamos a ter essa relação. Nós resistimos a ter essa relação por causa de muitas coisas e um dos fatores principais é nós não termos resolvido a nossa relação com os nossos pais da família de origem. Não resolvemos isso dentro de nós. Por isso temos coisas no nosso coração que nos impedem de termos uma relação plena com Deus. Irmãos, nós temos que pensar, nós temos que resolver dentro de nós ou com a ajuda de alguém a nossa relação com os nossos pais de origem. Para essa relação e essas memórias e essas marcas que nós temos não condicionarem a nossa relação com Deus e não nos desviarem de uma relação plena com Deus. Não sei se todos estão em paz com os nossos pais, com os pais da família de origem, ou se, ou se todos percebemos a forma como a nossa família de origem nos condiciona, nos faz agir da maneira que agimos, principalmente com figuras de autoridade, porque nós trazemos uma vivência da autoridade da nossa família de origem e depois projetamos isso nas outras figuras de autoridade. Às vezes somos uns revoltados com as figuras de autoridade, estamos a projetar uma revolta que vem da nossa família de origem com as figuras de autoridade que estão na nossa vida agora. Muitas vezes é essa a razão pela qual os pastores têm muito, muito trabalho. E porque às vezes as pessoas veem no pastor uma figura de pai, né? Não é suposto, né? Um pastor não é suposto ser pai. Pai temos um, né? Um pastor é um irmão mais velho, alguém que está com mais responsabilidade dada pelo pai, né? Mas muitas vezes nós projetamos isso. E quem diz pastor diz outras figuras de autoridade na nossa vida. Mas aqui na igreja, como nós somos família, é muito fácil trazer as projeções da nossa família de origem para aqui, para a nossa vivência. E depois projetamos aquilo que trazemos das figuras de autoridade com quem nós vivemos para a figura de autoridade máxima aqui. Pastores, líderes, enfim. Muito importante pensar nisto. Há um livro que eu aconselho muito, que se chama Igreja Emocionalmente Saudável. O autor é o Pete Scazzero, é um pastor de uma igreja nos Estados Unidos e é um livro revolucionário. E uma coisa que ele diz é: ninguém consegue ser espiritualmente maduro se não for emocionalmente maduro. Nós pomos as coisas em caixinhas, né? Como se a parte espiritual fosse uma parte divorciada de todo o resto do nosso ser. Não é. A parte espiritual está intimamente ligada à nossa parte psicológica, emocional.
E se nós formos imaturos emocionalmente, nunca vamos ser maduros espiritualmente. Nunca. Vamos dar é muito trabalho. Né? E vamos ser infelizes. E vamos ser infelizes. Muitas vezes sem perceber porquê. Mas Deus é este tipo de pai. É um pai perfeito. Não é um pai como os nossos pais. E nós temos que fazer esse exercício. Deus nunca irá trair a nossa confiança. Deus nunca nos irá desiludir, a não ser que nós tenhamos ilusões. E por acaso temos. Não é? Então nós somos desiludidos por Deus porque nós é que temos ilusões. A culpa é nossa, não é de Deus. Nós é que temos ilusões. Temos expectativas irrealistas. E Deus depois desmonta-nos essas expectativas e às vezes ficamos muito chateados com Ele. Mas o problema é nosso, não é dele. Porque Ele não nos engana. Está tudo aqui na palavra. Nós é que não lemos como deve ser. Mas oremos, Pai. Quando orarmos, vamos orar, Pai, irmãos. Vamos ter esta relação com Deus. Vamos tratá-lo como Ele diz que é suposto ser tratado. Como Jesus o tratou. Como o nosso modelo, que é Jesus, tratou. Vamos ter essa intencionalidade. Porque as palavras são importantes. Estávamos a falar disso ontem. As palavras moldam o nosso pensamento. É importante usar as palavras certas. Para também o nosso pensamento ir entrando em sintonia com aquilo que é suposto. E não quero demorar muito mais, mas quero passar aqui pela segunda palavra. Não vai ser o mesmo tempo da primeira, não se preocupem. Vai ser mais rápido. Mas esta palavra também é muito importante, porque não dá para separar o Pai do nosso. Não dá. Isto diz-nos que nós não somos filhos únicos. Eu não sou filho único. Por acaso eu sou filho único. Biologicamente aqui sou filho único. E isso molda a nossa forma de estar na vida. Depois temos que aprender que não somos o centro do mundo, enfim. Mais fácil para quem tem irmãos biologicamente entender que não é o centro do mundo desde cedo. Ou talvez não, né? Depende. Mas nós não somos filhos únicos no reino, na família de Deus, nós temos muitos irmãos. Tudo, tudo sobre Deus é família, Ele próprio é família, Ele chamou famílias, a Bíblia é a história de famílias. E tudo até chegar à família que Deus sempre quis formar, que é a igreja, que é a família de Deus, que está aqui. Conclusão de Paulo, quando Paulo está a dizer em Efésios que Deus ele derrubou o muro de separação entre judeus e não judeus e que agora são todos mas são todos parte, já não são estrangeiros nem hóspedes. Ele está a falar para os gentios, para que eles estavam fora fora na cabeça de muita gente o plano de Deus. Ele está a dizer, não, são todos família. São todos família de Deus. Já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Então nós também temos um entendimento errado daquilo que é a igreja, daquilo que é a família, por causa da nossa velha natureza. Muitas vezes por causa da nossa família também, de origem. Temos dificuldades no relacionamento com irmãos. Às vezes, e nós, isto também é uma palavra que está completamente religiosificada. Irmão. O irmão A, o irmão B, são uma palavra religiosa. Né? Os irmãos lá da igreja. Palavras vazias. Mas o que é ser irmão? O que é ter um irmão? Eu nunca tive irmãos biológicos. Quem tem? Como é que é? Quais são os laços? Quais são os laços que há entre irmãos? Quais são os laços que é suposto haver entre nós, família de Deus, enquanto filhos do mesmo Pai e irmãos entre nós? Que laços? É muito profundo. É suposto ser profundo, não é suposto ser superficial. Não é suposto ser uma coisa só religiosa. O irmão A, o irmão B, aquele irmão, aquela irmã. Os irmãos têm que ter um relacionamento. Nós entramos no relacionamento com a Trindade. Entramos nesse relacionamento, nessa família. É muito profundo. E mais, é mais profundo do que laços biológicos. Porque eu sei que o que eu estou a dizer é forte.
Mas a prova disto é que nós vamos passar a eternidade com muitos irmãos que não são nossos, que não eram nossos irmãos biológicos, e não vamos passar a eternidade, infelizmente, com alguns que eram nossos irmãos biológicos. Portanto, o que é mais profundo? O terreno ou o eterno? O eterno é mais profundo. Então, os laços que nos unem são mais profundos ainda do que os laços biológicos. E nós estamos tão distantes disso, tão longe disso. Nós vivemos tão longe disso. Mas nós somos a igreja, a família de Deus. E como eu dizia, o próprio Deus é uma família. Né? A família não foi uma coisa que Deus pensou, olha uma coisa interessante, olha, vou fazer uma família. Não foi uma ideia assim ad hoc que Deus teve. Não. Deus quis formar uma família porque Ele é uma família. Isto faz parte da própria natureza de Deus. E nós, ao entrar nesta nova natureza, nós entramos numa família. Na família, esta é a Sagrada Família, é mesmo a Sagrada Família. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós entramos nessa família juntos, como família. Nós, nós somos individualmente importantes, né? Como o versículo que lemos ontem, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, cada um de nós é muito importante como indivíduo. Deus, ele, ele lida connosco como indivíduos, mas nós nunca podemos viver uma vida cristã divorciados de uma família. Isso não existe. Isso não existe. A vida cristã, por definição, é uma vida em família. Não há cavaleiros solitários no reino de Deus. Só irmãos, só filhos que fazem parte da família e que vivem em família na igreja local. Local. Vamos ler só uma passagem para terminar, que está em Atos 2, 42, 47, que é a passagem, é uma das passagens que melhor nos diz como é que se vive em família. Como é que a igreja vive em família? Quais são os ingredientes da vida familiar? Eu quero, es- eu quero escrever esta passagem nas paredes da nossa sala lá em Gaia. Quando a gente fizer a remodelação que aquilo precisa. Diz assim: todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Todos participavam. Já viram como é que era a vida em família? Todos participavam, todos estavam a aprender com os apóstolos, todos estavam a aprender quem era Jesus, quem era Deus, e a aprender quem eram eles próprios, juntos. Mas não era uma aprendizagem tipo sala de aula, né? Não tem mal isso, mas era muito mais do que isso. Era uma união fraterna, era partir o pão juntos, era estarem juntos, era viverem juntos, era caminharem juntos. Nas orações, falando com Deus, comunicando, tendo um relacionamento saudável com Deus, em comunhão uns com os outros, em comunhão com Deus. Toda a gente andava impressionada com o que estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. A família de Deus é uma família onde o sobrenatural acontece, né? Porque o Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai nosso que está nos céus, Ele está aqui no nosso meio. Ele está na família, Ele está em nós e no nosso meio. Coisas extraordinárias acontecem na família. É uma família viva, uma família vibrante. Não é uma família onde o que se reúne uma vez por semana e no fim vai tudo embora e cada um come em sua casa. Né? Não. É uma família vibrante. Os crentes andavam unidos, viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam, vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como é na família? Nós partilhamos os nossos recursos? Ou o que é que achávamos? O que é que os irmãos achavam se eu chegasse a casa à minha esposa e dissesse: olha, o meu salário deste mês, pá, tu orienta-te aí que eu vou comprar aí umas coisitas e tal, vou dar uns passeios, vou administrar este dinheiro, tu não tens voto na matéria. O que é que os irmãos achavam sobre isto? Eu não seria um bom, não seria um bom marido nem um bom pai de família, não é?
porque é suposto nós partilharmos, na família nós partilhamos os recursos, nós partilhamos o que temos. É preciso haver confiança, não é? É preciso haver confiança. Eu, para entregar o dinheiro à minha mulher, porque ela é que, a Cecília, ela é que administra, ela é melhor com números. Eu sou uma desgraça. Ela fica com a parte objetiva e eu fico com a parte subjetiva, estava a dizer ontem. Ah, mas nós precisamos de exercitar a generosidade. Não é, não é dar uma esmolinha, irmãos. Não é? Não é dar uma esmola. Por isso, a coisa dos dízimos e etc. Irmãos, está tudo bem, eu não tenho nada contra 10%. Mas se a nossa ideia de generosidade for só isso, é muito pequenina, irmãos, muito pequenina. É uma ideia ultrapassada. Nós vemos aqui, o que é que diz aqui? Os crentes viviam unidos e davam o dízimo todos os meses para a igreja. É isso que diz aqui? Não é isso que diz aqui. Punham em comum tudo o que possuíam. Ou seja, eles também não diz que eles viviam na miséria, que vendiam tudo o que tinham e davam e passavam a viver na rua. Não é isso que diz. Ok? Portanto, isto é com cabeça também. Não é para ser doidinho. Mas é uma vida em que nós não vivemos apenas a pensar nas nossas próprias necessidades, da nossa casinha e do nosso quintal. É uma vida em que nós, como família da fé, nós entendemos que aquilo que é nosso é para pôr ao serviço dos outros. A nossa responsabilidade como membros da família é sustentar a família. Os únicos que não têm essa responsabilidade são os pequeninos, não é? Que ainda são imaturos e não têm meios, não têm recursos. Agora, todos os que são maduros participam no sustento da família. Uma família onde cada um faz o que quer com o seu dinheiro é uma família completamente caótica. Completamente. Avançando. Versículo 46. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Estavam juntos, viviam juntos. Não era uma coisa religiosa de, de reuniões regulares. Não há mal nenhum com as reuniões regulares. Nós precisamos disso. Mas é muito mais do que isso. É uma vida em que as pessoas viviam juntas, que convidavam umas às outras para irem comer à sua casa, que partilhavam a mesa, partilhavam a vida, que oravam juntas, não é? Que não esperavam pelo domingo. Eles não esperavam pelo domingo. Tinham coisas, tinham. Eu sei que a nossa vida é muito corrida e nos tempos que estamos a viver parece que não há tempo para nada. Mas há. Se formos intencionais, há tempo para o que é importante. E isto não há volta a dar, nós precisamos disto. Na família precisamos de comer juntos. Né? Hoje em dia, nas famílias, até nas famílias biológicas, isto se está a perder. Né? Com turnos e horários diferentes, e muitas vezes é mesmo só desleixo. Vamos ser honestos. Fica cada um está a comer e está a olhar para o telemóvel, outro está, ou ligamos a televisão e estamos a ver as notícias ali, a olhar para o ecrã. Um, e não somos intencionais em estar juntos mesmo. Né? Nem na família biológica, na família da fé, mais difícil ainda. Versículo 47. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo, e cada dia que passava o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Ou seja, é uma família que cresce. A família de Deus é uma família que cresce. Nós não somos chamados para ter sempre o mesmo grupinho com o qual nos sentimos confortáveis. Que bom estarmos juntos. Todos conhecemos, sabemos quem somos, já sabemos as paranoias uns dos outros, já estamos a contar, né? Já estamos daquele irmão é assim, é assado. E sabemos todos o que é que podemos contar uns dos outros. Mas não, esta família foi chamada para o desconforto. O desconforto de ter pessoas que nunca vimos a entrar na comunhão da família. Receber e acolher pessoas com quem nós não temos nada em comum. Ou quase nada em comum. Somos chamados para receber e acolhê-los na família, adotá-los na nossa família. E isso, claro, tem muitos desafios, mas é para isso que nós somos chamados. E é isso, irmãos. Vamos orar. Eu gostava de orar convosco, gostava que orássemos juntos.
como família, para que, de facto, Deus nos conduza, que este Espírito, né, nos continue a guiar como filhos de Deus que somos, para que realmente vivamos aquilo que é plenamente o propósito de Deus para nós. Sem ficar a meio, né? Sem ficar pela metade, sem nos contentarmos com pouquinho, mas que não possamos relaxar enquanto nos estivermos a viver isto, tanto na nossa relação com Deus como na nossa relação uns com os outros. Jesus disse que a Bíblia toda se resume a 2 mandamentos. Sabem quais são? Muito bem. E depois Jesus introduz um mandamento novo, que é amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, sofram tudo o que eu sofri, por amor, uns pelos outros. Vamos orar, podemos ficar de pé? Eu posso fazer um desafio? Dás-me liberdade, Alexandre. Podemos dar as mãos aos nossos irmãos? Podemos olhar para quem está ao nosso lado e estamos a olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã. Podemos dizer: Tu és meu irmão, tu és minha irmã. Tão bonita a família de Deus, irmãos. Tão bonito. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque tu nos chamaste para coisas muito, muito, muito profundas, Deus. E livra-nos da superficialidade, da religiosidade. Livra-nos, Deus, de vivermos e condicionados e determinados pelas vivências com a nossa família de origem. Deus, ajuda-nos a abraçar o sublime que tu tens para nós, Deus. Pai, a vida maravilhosa que tu tens para nós, a vida plena e abundante que tu tens para nós, numa relação plena contigo, uma relação de filhos com o Pai, e numa relação de irmãos uns com os outros, Deus. E que entendamos, Pai, que temos laços inquebráveis entre nós, laços eternos entre nós, Deus. Pai, que esse entendimento sirva para, Pai, para não, para nos, Pai, para nos impedir de alimentarmos divisões Pai, e amarguras e mágoas Pai, que nos separam, Deus, que nos matam, que nos destroem, Senhor. Deus, que o teu amor prevaleça neste lugar, o teu amor prevaleça nesta família, o teu amor prevaleça, Deus, onde quer que haja família tua reunida, Deus. Lá em Gaia, nas outras igrejas da rede, Pai, os nossos amigos, pastores e líderes que caminham connosco, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que haja realmente o teu amor seja o centro, Deus. Que haja realmente esse entendimento, essa intencionalidade de colocar o teu amor no centro, Pai, para que nada nos possa dividir, nada nos possa separar e que tudo, Deus, o que há para trabalhar, para resolver, tudo o que há para decidir, Deus, seja tudo feito de acordo com essa referência, Pai, a referência do teu amor, a referência da nossa relação, a nossa relação contigo e uns com os outros. Deus, ajuda-nos a viver, queremos viver isto que está aqui em Atos 2, 42, 47. Pai, queremos viver a plenitude do teu plano para a tua família. Queremos viver esta vida, Deus. Pai, mas queremos também estar conscientes de todos os desafios que acarreta. Deus, e quando eles vierem, não desanimarmos nem desfalecermos, mas agarrarmos aquilo que nós sabemos que é a nossa identidade e que nada nos possa desviar disso. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Um prazer enorme estar convosco e até breve.